Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, sejam todos bem-vindos. No meu vídeo de ontem eu falei sobre coisas terríveis que estão por vir aí logo mais, em 2023. Mas eu não disse tudo, infelizmente coisas piores ficaram para trás, como por exemplo o domínio absoluto da besta. Essa é uma linguagem apocalíptica, mas que significa um poder contra o qual ninguém, absolutamente ninguém, isoladamente tem forças. Nem o indivíduo, nem o Estado-nação propriamente. Trata-se sim, numa linguagem mais atualizada para os nossos dias, da nova ordem mundial, do governo global, isso todo mundo já sabe. O fato interessante de hoje, com respeito ao que pode vir em 2023, vem como um alerta lá de Israel, que para muitos é o relógio de Deus. Israel está vivendo um sintoma da nova ordem mundial por antecipação. Israel não me refiro ao Estado moderno, mas aos judeus fiéis à sua religião, aos judeus ortodoxos principalmente, fiéis à religião, e também aos judeus da diáspora, que querem voltar para Israel. Acontece que há hoje uma grande guerra travada pelo Estado moderno de Israel contra os judeus de sempre, aqueles que pautam suas vidas, suas ações, na palavra da Torá. Os judeus ortodoxos representam hoje um grande constrangimento para o Estado moderno de Israel, que precisa agradar a ONU e a comunidade internacional das nações. Leia-se Estados Unidos, vamos ser mais objetivos. Precisa passar por politicamente correto, principalmente em relação ao caso dos palestinos. Ou seja, precisa entregar a sua soberania para a ONU, é claro. Então, por conta disso, vem perseguindo os judeus ortodoxos. Mas acontece que existe um grave problema aí pela frente em relação a esses mesmos judeus. Benjamin Netanyahu, para voltar ao poder, deu espaço, claro, para os religiosos dentro da sua aliança. O Likud, que administrará o país novamente, abriu espaço para uma aliança com os judeus mais ortodoxos, mas isso não é novidade nenhuma. Benjamin Netanyahu sempre esteve ligado com os judeus ortodoxos, porque conhece as suas necessidades e porque favorecem suas políticas os assentamentos. Mas é aí que mora o problema. Já é demasiado tarde para muitos aceitar em Israel o retorno de uma figura umbilicalmente ligada com a direita radical, que é o caso de Benjamin Netanyahu. Então começa hoje uma grande perseguição, não só a Benjamin Netanyahu, porque esse já vem sendo perseguido há muitos anos, mas a todo e qualquer judeu que quer voltar para Israel, representando uma ameaça a mais por ocupar um território aos palestinos, uma ameaça a mais aos palestinos, e também aqueles judeus que acreditam em Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esses representam uma ameaça para as boas relações do Estado moderno de Israel. Vejam o que disse hoje uma matéria publicada no Jewish News Syndicate, assinada por Jennifer Schrodt. Ela diz o seguinte: à medida que nos aproximamos rapidamente do final do ano, olhamos para um 2023 que promete desafios sem precedentes para o Estado de Israel. Com um governo de direita liderado mais uma vez por Benjamin Netanyahu, a grande mídia internacional já lançou bases para acusar Israel de se tornar um Estado cada vez mais racista, intolerante e apartheid. Os amigos de Israel no Ocidente parecem estar levando a sério o barulho da mídia, enquanto Israel permanece sob constante pressão e escrutínio das Nações Unidas,
e é mantido em um padrão diferente de qualquer outra nação. Nessa dinâmica em desenvolvimento, a imprensa inglesa israelense tem sido tão responsável quanto a mídia estrangeira por pintar Israel sob uma influência sinistra. A propagação do medo sobre o status dos judeus não ortodoxos e sobre questões do status quo como direito de retorno tem como alvo os judeus no exterior, semeando conflito e exacerbando uma divisão crescente entre Israel e os judeus. Quando, em nossa vã filosofia, por assim dizer, poderíamos imaginar que os judeus seriam perseguidos pelo Estado de Israel. Mas é o que está acontecendo. Você pode ser judeu, claro, desde que não seja judeu, desde que aceite a Agenda 2030, que se torne um cidadão sem pátria, sem cultura, que não receba mais essa herança maldita dos religiosos do passado, de gente como Moisés, por exemplo, ou dos profetas, mas também aos católicos ou cristãos, de modo geral, que lá estão, que não recebam aquela herança maldita de um certo Jesus Cristo que morreu na cruz, etc. e tal. Aí tudo bem, aí beleza. Aí você poderá gozar os benefícios de ser um cidadão do mundo, ter um número implantado em sua própria pele, sabe-se lá, e se manter leal e fiel às ordens que virão por aí, como fique em casa, a economia, a gente vê depois, entre outras tantas barbaridades, como dizem os gaúchos. Pois é, mas a barbaridade não acaba aí. Eu comecei esse vídeo falando do poder da besta. Então alguém poderia dizer, sim, mas ainda existe um muro de contenção para esta maravilhosa ordem mundial que vem por aí. Qual? O Vaticano, porque o Vaticano, afinal de contas, sempre foi um muro de contenção contra o mundo, contra as novidades do mundo, por assim dizer. Sinto informar, mas o verbo tem que ser aplicado no passado. Foi, não é mais. Estou falando do Vaticano como um Estado, mas também como o centro da religião cristã, da religião católica. Então, nesse caso, o Vaticano, que enfrentou inúmeras epidemias através da história, levantando a bandeira do divino como combate, ou então para dar força, reanimar a fé dos cristãos, com Bergoglio rendeu-se à ONU, pois foi Bergoglio quem disse: é preciso obedecer à ONU. O católico deve obedecer à ONU, mas ele fez mais. Durante a pandemia, ele simplesmente mandou fechar as igrejas, coisa que nunca aconteceu na história. E aí, tal como o que está acontecendo agora em Israel, católicos que acharam estranho obedecer à ONU ao invés de Deus foram perseguidos. Padres estão sendo perseguidos, bispos, fiéis e assim por diante. Porque lá no Vaticano aceita-se hoje uma religião cujo centro é o próprio homem, ou então uma abstração chamada ONU. Nem se fala mais em Deus nesse caso. Então vejam, se Israel é considerado o relógio de Deus, para os católicos, a igreja é o relógio de Deus. Bem, nesse caso, os dois relógios pararam, foram tirados do pulso. Não se tem mais como ver a hora. Mas é justamente por isso que sabemos a hora em que estamos. É a hora da grande apostasia. O que vem pela frente é uma grande perseguição a cristãos, judeus, enfim, todos aqueles que quiserem continuar cultuando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque nós, cristãos, e os judeus também, os ortodoxos, seremos acusados de destruidores do planeta, de racistas, de inflexíveis à dor humana,
usarão o exemplo de crianças palestinas, crianças africanas morrendo de fome, ou então calor intenso, etc. e tal, tudo por nossa culpa. Bem, é claro que é uma forma de controle, é preciso eliminar toda e qualquer fonte de inspiração à liberdade. Então, por conta disso, cidades inglesas, por exemplo, já estão sendo usadas como laboratório para um maravilhoso mundo novo que virá pela frente. Um mundo, como disse, sem Deus e sem liberdade, sem a presença do indivíduo. Ou melhor, o indivíduo continuará existindo, mas apenas como ameaça. Querem um exemplo? Vejam que interessante esta matéria publicada hoje pelo Natural News. A fim de salvar o planeta do aquecimento global e da mudança climática, o condado de Oxfordshire, no Reino Unido, está impondo bloqueios climáticos para impedir que os residentes se movam e poluam o meio ambiente com sua perigosa existência. É o que eu disse. Basta existir e pronto, você já é um perigo. O Conselho do Condado aprovou recentemente planos para prender os residentes em uma das 6 zonas do condado. Prender. Os residentes precisarão de uma autorização especial para viajar de uma zona do condado para outra zona do mesmo condado, entenderam? Foi o que eu disse em tom de brincadeira há 2 ou 3 dias. Logo mais você terá que ter um passaporte para ir ali na padaria comprar uns ovos. Tudo parte de uma chamada agenda, cujo nome é Cidade de 15 Minutos, sendo promovida pelas autoridades de Oxfordshire. Esses bloqueios climáticos envolverão o uso de portões eletrônicos nas principais estradas, dentro e fora da cidade. Os residentes terão que apresentar as credenciais adequadas para que os portões sejam abertos. Caso contrário, ficarão restritos às suas casas e vizinhanças imediatas. Segundo o novo sistema, se os moradores quiserem deixar sua zona, precisarão de permissão do Conselho, que decide quem é digno de liberdade e quem não é. E aí imaginem um cidadão, por exemplo, que precisa se deslocar urgentemente para outra zona do condado, e aí no banco de dados consta como um inimigo do sistema, porque afinal ele fez um post contra o sistema no Facebook, ou tuitou algo desagradável contra a Suprema Corte do seu país no Twitter, ou então tem um canal no YouTube que fala de política. Não passa. Não passarão. Parece piada, mas esse é o maior drama que a humanidade já viveu. Talvez algo parecido, sim, tenha acontecido no tempo de Noé, ou em relação à construção da Torre de Babel. Mas, seja como for, as Escrituras nos apontam para a vitória desse poder esmagador por algum tempinho. E nós estamos, meus amigos, podem acreditar, no olho do furacão. Exatamente nesse momento terrível descrito pelas Escrituras. Então devemos nos preparar, claro, para tudo que vem pela frente, mas ainda assim temos que considerar aqui a possibilidade de vivermos debaixo desta mesma configuração global, por assim dizer. Já pensaram? Tem gente dizendo, ou propondo, que o próximo governo estatize todos os veículos particulares do país. Ninguém poderá mais ser carro particular. Certamente pensam em colocar um chip em cada veículo, e toda vez que o pacato cidadão precisar se deslocar com aquele veículo que fora seu, terá que pagar uma conta, uma espécie de tarifa para o governo por quilômetro rodado. Klaus Schwab, não é? Você não terá nada.
mas será feliz, feliz, feliz. Rezemos. Até amanhã, se Deus quiser.